Fala, galera, tudo bem? Boa tarde para vocês. Muito legal estar aqui para a gente trocar essa ideia sobre inovação e design. Adorando aí ser convidado para participar do CIESP, esse seminário aí de inovação e empreendedorismo. Parabéns ao Maurício, à Marlene, que está idealizando e está à frente desse grande projeto. Meu nome é Wilson, vou estar aqui com vocês para a gente trocar essa ideia sobre esses dois importantes temas que ajuda a gente não só em negócios, mas em projetos sociais, em tudo aquilo que a gente quiser trabalhar na nossa vida. São dois temas que precisam estar enraizados aí no dia a dia nosso, na prática. Então, estou muito feliz da gente estar junto nessa jornada. Vou pedir para que vocês contribuam comigo, para que vocês possam interagir com a gente aqui. Vou depois acessar o chat para poder ver como que vocês registraram ali as informações que a gente pediu aqui para vocês. Então, contem muito comigo, contem com o Sebrae. O Sebrae é uma empresa sem fins lucrativos e que tem esse objetivo de ajudar aqueles que sonham em empreender e aqueles que já empreendem. E é muito legal estar próximo da Federação Paulista de Esportes e Fitness para poder trazer esse conteúdo para vocês. Eu vou começar aqui a nossa atividade e, antes disso, eu queria falar um pouquinho só da minha jornada. Hoje eu estou como gestor de negócios no Sebrae, aqui na Capital Sul. A gente tem 6 escritórios na capital, então eu atuo como gestor, mas fui gestor de projetos de alimentação, de beleza, de agronegócio, de incubadoras de empresa, sou formado em administração, eu depois fiz pós para poder atuar no mercado de startups, então já gerenciei projetos também nessa natureza, e hoje a gente, na consultoria, a gente atua desenvolvendo programas que vão levar a transformação nos locais aqui da Zona Sul, e focado em negócios de impacto e negócios sociais também. Então, espero contribuir aí um pouco com a experiência que eu tive de aplicação desses temas, das coisas que eu observei, das coisas que eu julgo importante para quem está começando nessa jornada, para quem está querendo empreender, ou para quem já tem um negócio, precisa remodelar esse negócio, para quem está ali ainda estudando, né, tá, às vezes se formando ainda como um professor de educação física ou fazendo curso de especialização, mas não sabe por onde começar. E todo mundo fala que a gente precisa inovar, precisa fazer diferente, precisa se destacar, se diferenciar no mercado, mas é importante a gente entender que existem processos para a gente conseguir vivenciar isso e aplicar isso de uma forma que gere impacto de verdade, tá bom? Então, resumidamente é isso. Depois vocês podem mencionar, vou deixar a minha rede social aqui no chat para vocês e a gente vai se comunicando, vai se falando. Vou dar início aqui, então. Então, hoje a gente vai falar de inovação e design. E aí, depois eu quero apresentar algumas sutilezas aí dessa apresentação para vocês. Depois também, se puderem dar um feedback para a gente entender se está de acordo aí com o que vocês precisam, tá bom? Primeira coisa que eu gostaria de provocar e trazer para vocês o que é inovação, gente? O que está rolando aí no mundo de vocês, que na percepção de vocês falam, pô, isso aqui é inovador, isso aqui é diferente, isso aqui realmente cria impacto. Então, depois escreve no chat para a gente o que é inovação. Estou vendo a Patrícia aqui, a Patrícia Simão Matos. Seja bem-vindo, viu, Patrícia? Se depois se puder compartilhar e falar, olha, o que é inovação para você? Eu vou voltar daqui a pouquinho nesse chat e vou ver as percepções aí que a gente tem. Quando a gente fala de inovação, muito vem-se à cabeça essa imagem à direita aí da foto, né? Da apresentação, que é um smartphone, um notebook ou tecnologias que estão que foram ancoradas, na verdade, nesse pilar da inovação. E está errado? Não está. Inovação também é tecnologia, mas talvez a tecnologia focada em produtos. E quando eu olho essa foto, vejo essas duas pessoas aí fazendo essa flexão, por exemplo, com uma mão que eu acredito que eu não conseguiria de jeito nenhum,
Pode ser que por trás dessa posição, que por trás desse exercício, existe um método que vem sendo aprimorado com o tempo e que ele gere valor, gere resultado, gere impacto e as pessoas percebam aquilo que você está querendo fazer diferente. Se eu faço isso, pode ser que isso também já seja uma inovação. Então, só para a gente ir quebrando um pouco esse conceito, para que vocês possam falar a opinião de vocês, para que vocês possam se expressar, já vai começando a comunicar sobre esse tema. Quero dar boa tarde aqui para a Renata Cortes, que chegou também. Carolina está aí com a gente, obrigado pelo apoio, viu? Vamos atuar junto aqui nesse dia de hoje. Dando continuidade, pessoal, o que é inovação no meu conceito, mas num conceito que eu fui estudando, fui vivenciando, fui vendo aquilo que a gente inventava, tentava praticar, mas aquilo não gerava valor suficiente. Então, fui limpando um pouco os conceitos que a gente vocês vão conseguir achar em livros, no Google. Hoje, com a explosão do ChatGPT, onde você usa inteligências artificiais para trazer conceitos, mas isso aqui é um pouco do meu olhar de vivenciar a aplicação de projetos que são inovadores e muitas vezes não são, como que isso geraria impacto. Então, o que eu cheguei num conceito que inovação é a implementação, ou seja, não pode ficar só na gaveta, não pode ser só uma ideia que é até disruptiva, ela vai romper aquele mercado, mas que ela fique só dentro de uma gaveta. A inovação só acontece quando a gente implementa ela de um produto, bem ou serviço. Então, estou falando de algo palpável, algo que é mais fácil a gente identificar. Quando a gente pega o smartphone, por exemplo, né, você vê as evoluções desse smartphone, você sabe que teve inovação ali. Ou de um serviço. O serviço é mais difícil de a gente, às vezes, perceber. Ele é intangível, às vezes não consigo pegar esse serviço, né? A não ser que eu materialize ele em outras coisas, como uma apresentação, como um vídeo, mas aquele momento da prestação de serviço, a gente não consegue tangibilizar com materialidade. E aí pode ser que a gente deixa de comunicar essa inovação que você foi buscar, que você estudou para o mercado, e o mercado não percebe valor. Então, essa implementação de um produto ou de um serviço que é novo ou significativamente melhorado, ou seja, ele foi aprimorado, ele dá um up, que a gente fala, naquilo que você já fazia. E aí ele pode ser focado nas práticas de negócio ou não, pode ser em algo que você quer fazer para sua vida pessoal, mas o mais importante dessa definição é que gere valor, valor percebido do seu cliente, que pode ser através do reconhecimento e pagando para você por aquela prestação de serviço, por aquela inovação que você trouxe, ou pode ser por reconhecimento de marca. As pessoas se conectam com marcas que são inovadoras, que pensam diferente, então tem essa tribo que gosta disso e vai se conectar com isso. Mas também eu não posso deixar de gerar resultados para quem está propondo a inovação. Então, esse é um conceito que vem de alguns anos de experiência, de atuação, de olhar aquilo que deu certo, aquilo que não deu errado. Não quero aqui que seja a única definição, pelo contrário, acho que vocês que estão aí, que estão assistindo, podem pegar esse conteúdo, podem pegar essa definição e na prática sua de exercitar a inovação, de trabalhar o design, de criar soluções de impacto, você pode ir aprimorando isso e criando a sua própria definição de inovação. Então, é muito legal a gente conseguir ir criando os nossos conceitos, mas com base também científica, né, de estudo, de prática disso, tá bom? Bom, a partir disso, gente, beleza. Então, eu tenho ali um conceito de inovação, a gente tem teorias, conceitos, premissas de um monte de coisa, mas como é que eu começo a tirar essa inovação da minha cabeça e fazer um movimento ali, um planejamento para que eu possa atuar com a inovação? E aí, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é foco. Por quê? Tem muita gente que quer inovar em tudo, quer inovar no atendimento, quer inovar em produto, quer inovar no modelo de negócio, quer inovar em serviço, quer inovar nos canais de comunicação que tem. Acho que tudo é válido, mas a gente precisa fazer isso de forma gradativamente. E antes de eu começar a tentar reinventar tudo, tentar fazer tudo de forma diferente,
eu preciso voltar um pouquinho atrás, entender que existe estudos que foram realizados antes da gente começar a exercitar essa inovação. Por exemplo, o manual de Oslo, que eu coloquei ali na tela do computador, ele não é um arquivo do design aqui, ele é, na verdade, um livro, um manual, na verdade, que fala muito sobre inovação e que foi proposto por vários países em referente ao assunto. Então, para quem quer estudar um pouquinho, quer entender um pouquinho mais sobre inovação, dá um passo atrás, vai ver o que o Manual do Oslo fala, porque ele dá uma base para você exercitar isso no teu dia a dia, tá bom? E aí, pensando em foco, eu vou começar a ajudar vocês a olharem para o negócio de vocês ou para o sonho de vocês. E se vocês querem criar algo diferente, inovador e que crie impacto para as pessoas que vão usufruir desse serviço, desse produto, eu quero que vocês comecem a pensar em alguns tipos de inovação que você pode propor no teu planejamento ou que você pode recolocar agora na sua empresa, no seu negócio. E aí, por exemplo, eu tenho a inovação, que ela é muito mais simples de ser percebida em produto. Como eu te falei, também um pouquinho acontece em serviços, mas ela é menos palpável, mas acontece, serviços que se tornam inovadores e criam impacto. Há aquela inovação que ela vai mexer com todo o modelo de negócio. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. A gente tinha lá no passado somente um tipo de pizzaria, que era aquela pizzaria que você tinha que sair com a sua família e se deslocar até o lugar, ir para aquele local, comer aquela pizza e voltar para casa. Quando eles saíram dessa pizzaria, que é uma pizzaria que tem um produto e tem um serviço, por exemplo, que você ia lá para consumir, e eles fecharam ali as mesas e colocaram, não, a minha pizzaria agora é só delivery, é só entrega, é só to go, o máximo que você pode fazer é passar aqui, pegar e ir embora comer na sua casa. Eles inovaram no modelo de negócio. E aí, este modelo de negócio, para aquela região, pode ter criado um impacto, pode ter criado um diferencial, e as vendas começam a acontecer, aquilo começa a bombar. Então, isso é muito legal para vocês perceberem que, às vezes, é o modelo de negócio, não é só o produto ou o serviço que eu preciso focar. Tá? Então, isso é algo muito, muito importante. Tudo bem? Bom, vou dando continuidade aqui. A gente também tem inovação em comunicação. Em comunicação é a forma como a gente fala do nosso negócio, como a gente apresenta o nosso negócio. Então, hoje, se você olhar um pouco para as redes sociais, para a força que o YouTube tem, para a força que os outros canais têm de comunicação, tudo vem mudando. A forma como a gente descobre uma empresa, um serviço, um produto, por exemplo, um personal trainer, uma loja de produtos fitness, a forma como eu descubro onde ela está, que produto ela vende, não é mais igual antigamente. Antigamente a gente ia muito para folder, você tinha muito flyer, você tinha muito outdoors, e aí essa comunicação, tinha muito e-mail, tinha porta a porta, esses negócios não deixaram de se comunicar por esses canais. Mas pode ser que o teu cliente, ele tenha uma percepção de valor diferente, ele quer consumir, chegar até você e receber também o teu produto por um outro canal. Então, a inovação pode acontecer na comunicação também. Tá? Então, eu já começo a pensar aqui no meu dia a dia. Inovação em produto, inovação em serviço, inovação em modelo de negócio, inovação em comunicação, inovação em processo. A Patrícia está perguntando aqui, você tem exemplo de uma ideia muito louca que deu certo? Ô, Patrícia, eu acho que todas as ideias acabam sendo loucas em determinado momento, sabia? Por exemplo, quando a gente falava de telhas fotovoltaicas, que você falou, não, isso não é possível. Como será possível ter uma telha que vai se alimentar do sol e aí ela vai abastecer todas as casas? Isso é algo muito, muito complicado de você pensar que poderia dar certo e de hoje é uma realidade. Quer ver uma outra coisa também? Quando você falava que um treinamento de 10 minutos de alta intensidade, lá atrás, você falasse que não,
Você não precisa ir mais para academia, você pode fazer um treinamento de 10 minutos em o HIIT que a gente fala, e isso vai começar a transformar a sua vida, você vai começar a ter uma saúde melhor, você vai começar a ter um desempenho melhor, vai conseguir emagrecer também. É lógico que não é só isso, mas se a gente falasse isso lá atrás, parecia uma ideia maluca. E aquilo acabou virando realidade. O próprio fato da gente pegar o nosso CD player, não sei se vocês lembram disso, CD player, videocassete, e transformar ele em algo que está hospedado num servidor e que as pessoas nunca mais precisariam comprar um videocassete ou um toca-CD, que a gente falava, é algo muito louco. Então, eu acho que tem ideias que são mais disruptivas, que são aquelas que rompem o mercado. O próprio fato, por exemplo, da gente sair do transporte de carros para ir para um transporte que foi o da aviação, quando o Santos Dumont e os irmãos Wright conseguem prototipar e fazer esses protótipos voarem, aquilo era uma ideia muito louca. Como que eu vou conseguir transportar as pessoas por esse canal? Então, na verdade, existem várias ideias que são muito doidas em determinado momento. Algumas são mais incrementais, eu vou falar disso, são melhorias, e as outras são muito disruptivas, elas rompem o mercado, tá bom? E, para a gente fechar esse tema aqui, eu queria que vocês não esquecessem de inovações que vocês podem criar nos processos. Por exemplo, processo de atendimento, processo de venda, processo de comunicação. Vocês podem mudar, às vezes, o layout, se você tiver uma unidade física, o layout de como essa pessoa circula por dentro da sua loja, isso é uma mudança de processo. Você pode também mudar a forma como a pessoa navega na sua plataforma online, no seu e-commerce, nessa transição que ele faz entre escolher um produto e pagar esse produto. Às vezes você precisa mexer em pequenos detalhes, às vezes é a cor de um botão, às vezes é o excesso de informação no checkout, por exemplo, na hora de pagar, que está atrapalhando ele fechar a compra, então existe uma alta taxa de abandono do carrinho. Então, processos, eles são fundamentais para que qualquer produto, serviço chegue com qualidade e que crie valor para aquele teu cliente. Produto, gente, quando a gente fala de produto e serviço, apesar da gente ter muitos que não são tão bons assim ainda, mas quando você está querendo ter um negócio, ou você está querendo ter uma carreira, ofertando o seu serviço, por exemplo, a qualidade sua tem que ser uma obrigação, tem que ser algo que você já chega em alto nível. Para quem está do lado, para quem que está cochilando, que a gente fala, começa a pedalar, porque você já está chegando com a régua lá em cima. Então, cuidado para a gente não achar que só um bom produto e só um bom serviço, ele já garante a entrega, já garante que as pessoas te achem inovador ou que você tem um grande diferencial perante os outros. Produto e serviço, a gente tem que colocar a qualidade como algo básico e que você vai, lógico, aperfeiçoar, você vai puxar essa régua e os concorrentes que corram atrás, tá? A Carol colocou aqui, ó, dá para fazer marketing de guerrilha no marketing digital? Conhece alguma marca que já fez isso? Carol, eu acredito que sim, dá para fazer marketing de guerrilha, dá para a gente começar, principalmente o marketing de guerrilha que vem com baixo custo, baixo investimento, na verdade, a gente tenta fazer algo mais simples, mas dá para você atuar dessa forma. Eu não me lembro de marcas agora recentemente, mas eu posso buscar isso e depois mandar para vocês. A gente tem uma colaboradora do escritório que é a Ariadne e ela atua bastante com marketing. Eu não lembro de cabeça aqui do marketing de guerrilha, mas eu acredito, eu acho que na pandemia a gente viu algumas coisas assim, mas não quero firmar a marca, porque eu posso expor também a marca, mas depois eu passo para vocês, assim, empresas que fizeram. Eu acredito muito que é possível. E esse marketing de guerrilha começa com baixo investimento, que é mais um tete-a-tete, que é testando muito ali, fazendo testes A/B para ver se faz a conversão do cliente. Eu acho super possível.
Marketing é marketing, despertar o desejo das pessoas consumirem seu produto e serviço, o que muda é a estratégia, assim, porque essa natureza do marketing não muda, tá? Independente se é físico ou é virtual, assim, é remoto, tá bom? Obrigado, viu, pela pergunta. Bom, dando aqui um pouquinho, então tá bom, estou olhando ali, eu quero trabalhar inovação em produto e serviço e eu quero trabalhar uma inovação em comunicação. Quando você está criando algo, você vai trabalhar um produto, você vai trabalhar um serviço, uma das coisas que as pessoas erram, que a gente pega bastante aqui no Sebrae, é que quando ela começou a idealizar aquele negócio, ela começou a trabalhar aquela ideia, ela não pensou em qual é o impacto que ela quer levar para o mercado. Então, ela quer impactar, por exemplo, só um bairro. Então, às vezes a gente pega negócios aqui que estão criando coisas para o seu bairro, estão tentando ofertar produtos e serviços, mas, na verdade, o grande consumidor não está no bairro que ele está. Seria ótimo as pessoas reconhecerem você ali, que já conhecem, que já tem uma vida naquele bairro, né, que todo mundo conhece a sua família, que sabe da sua história. Seria ótimo você ter a valorização dessas pessoas. Mas, na verdade, tem produtos e serviços que você vai criar que não estão onde você está localizado. Pode ser que ele esteja em outro bairro, no bairro de uma cidade vizinha. Então, a gente precisa começar a pensar nisso. Quero inovar, quero propor um negócio, um produto, um serviço diferente. Esse impacto que eu quero levar é só para mudar e transformar o bairro onde eu estou? É para transformar a cidade onde eu estou? Ou é, por exemplo, para a gente transformar o mundo? Eu quero construir uma startup, um aplicativo, um modelo de negócio online. Eu quero, por exemplo, criar e-books que falam sobre fitness, que falam sobre treinamentos, que falam sobre como construir negócios nesse mundo. E eu quero que isso seja traduzido em várias línguas e que eu atinja o maior número de pessoas possíveis no mundo. Isso é possível? É. A gente, com o advento da internet, da globalização, a gente vê negócios globais. A gente vê, por exemplo, empresas que nem são daqui do Brasil, mas se instalaram aqui porque o negócio dela cresceu e ela teve que ir criando essas unidades chaves em outros países para poder se conectar com aquela cultura daquele país. Então, quando você pensar um modelo de negócio, você pensar uma solução para um problema que você vai identificar e você quer resolver, começa a se perguntar, será que esse problema é um problema que acontece em bairros vizinhos? Acontece nas cidades vizinhas? Acontece em vários estados ou é só particularmente aqui do estado de São Paulo? O Brasil precisa de algo desse tipo, dessa solução? Ou, por exemplo, eu consigo atingir vários países e começar a ter um alcance global? Então, não é uma bobagem, não é uma alucinação minha aqui pedir para vocês avaliarem se aquilo que vocês estão querendo montar como negócio ou como produto pode impactar muito mais do que o local onde você está. Eu não sei se faz sentido, se fizer sentido isso, coloca aí no chat para a gente, que depois eu vou dar uma olhada, eu volto atrás aí para ver as percepções de vocês, tá? Então, olha só, já sei os tipos de inovação. Então, vai ser inovação em produto, serviço, no modelo de negócio, no processo, na comunicação. Eu quero trabalhar coisas que não sejam só para o meu bairro, eu quero trabalhar coisas que sejam para a cidade toda, tá bom? É uma escolha. Então, você já começa a caminhar para fazer algo diferente, não só para um nicho de pessoas, mas para um grupo grande de pessoas. Isso faz total diferença na gestão, principalmente na gestão financeira, que hoje eu não vou conseguir falar aqui com vocês, mas que está tudo entrelaçado. Essas decisões que a gente toma agora impactam tudo que vem a acontecer com o negócio depois, tá bom? Olha, e aí, quero mostrar aqui para vocês, indo um pouquinho para esse mercado mais de esportes, o mercado mais de saúde, de bem-estar, mais fitness, um conceito que tem lá no Manual do Oslo, que é o conceito de inovação incremental. A maioria das inovações, das coisas que a gente percebe aí no mercado, ou nem percebe muito, essas coisas vão mudando, a gente acaba não analisando,
são chamadas de incrementais, ou seja, são melhorias substanciais que eu faço ou num produto, ou no serviço, ou no equipamento, ou na fachada, ou no layout, ou na organização, ou na minha página de vendas. Eu vou melhorando isso aos poucos, e essas inovações incrementais vai criando impacto no meu cliente, mais pessoas vão querendo se conectar comigo, descobrir quem é a minha empresa, o que eu faço, experimentar o meu produto, consumir, indicar. Então, essas pequenas evoluções, às vezes, elas passam despercebidas. Mas eu trouxe um exemplo aqui de como a academia, por exemplo, ela evoluiu. Então, olha um pouquinho para essas fotos. Do lado esquerdo ali, você tem aquela academia raiz, aquela academia que as pessoas, sem ter condições, às vezes, de alugar um espaço, estruturar, ela começou em lugar aberto, com poucos equipamentos, com o que dava para fazer. A gente fala muito aqui no Sebrae de faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. E ali, se você olhar aquela primeira foto, não tem todos os produtos, os equipamentos que você às vezes precisa para poder ter um grande desempenho na musculação. Mas ele começou com aquilo que ele tinha de melhor. E às vezes, esses pequenos produtos ali que estão localizados, era a única coisa que existia naquele bairro. E se aquilo era novo, se aquilo gerou valor, se aquilo ia ajudar pessoas, e as pessoas percebiam o valor disso, aquilo era inovação. Por mais que eu olhe para essa foto e acho que inovação tem que ser moderno, tem que ser algo incrível, se ali foi feito por pessoas, as pessoas gostariam de ter esse tipo de serviço, e se aquilo gerou impacto, gerou valor, aquilo era uma inovação, né? Agora, a partir desse modelo de negócio, ainda em céu aberto, se você for ali na segunda foto, pode ser que aquele primeiro modelo deu certo, mas precisava aprimorar, por exemplo, equipamentos, a quantidade de equipamentos por pessoa, as suas funcionalidades, equipamentos trabalhavam mais músculos, então eu amplio a quantidade de equipamento, mexo no layout para poder ficar fácil também uma pessoa que vai fazer uma série de exercícios, ela consiga ter esses equipamentos o mais próximo possível para economizar mais tempo de deslocamento. Mas eu começo, por exemplo, a ter vários negócios em espaços abertos um pouco mais estruturados. Gente, o que aumentou aí consideravelmente? A quantidade de equipamentos e o espaço onde está localizado esse equipamento. É uma melhoria incremental. Mas eu tenho certeza que você que foi nessa primeira academia, que é a academia raiz que a gente brinca, e aí você foi numa segunda academia e se deparou com essa segunda foto, você falou, uau, já cresceu, uau, tem coisas diferentes. Então essa percepção é o valor de quem está do lado de lá, de quem vai receber o serviço. Isso é importante. E aí, ainda nessa evolução, quando eu tenho uma academia em espaços abertos, eu sou condicionado ao tempo, né? Eu tenho que cuidar dessa variável. Muitas pessoas deixam de ir por causa da variável clima, da variável tempo. E aí as academias começam a se espalhar pelos bairros. E aí você tem dentro da academia os equipamentos mais modernos, você tem ali o ar-condicionado, você tem televisão, você vai tendo outras coisas que geram valor, que as pessoas percebem valor e estão dispostas a pagar por aquilo. E aquilo começa a trazer um retorno para quem fez esse investimento. Mas ainda é academia, ainda é o mesmo jeitão do negócio. E aí, um pouco mais à frente, até andando mais rápido nessa linha do tempo, eu trouxe um exemplo para vocês de uma academia super tecnológica hoje, parece mais uma balada. Aqui é uma sala de spin, né, de bicicleta, com música, com interação, com LED, mas ainda é uma academia. Então perceba que você vai criando essas melhorias pontuais, essas melhorias incrementais, e até o seu público vai mudando, e o valor percebido vai sendo diferente, e as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Então, isso são inovações que podem ser implementadas. E aí, tem vários outros exemplos. Você pode pegar o exemplo de um celular, você pode pegar o exemplo de treinos nesse mundo fitness que foram evoluindo, foram mudando.
a própria comunicação dos espaços que cuidam que trabalham com isso. Você tem o Gillette, por exemplo, o Presto Barba, que se você pegar ele, a história dele, assim, as fotos dele, depois vocês colocam no Google, muito pouco se mudou no design dele, do design do produto, no desenho, mas a sua funcionalidade mudou, veio com uma lâmina, 2 lâminas, 3 lâminas, 6 lâminas, e aí tem um que tem a cabeça do Gillette é móvel, aí veio o barbeador elétrico, então você tem ali as inovações que vão gerando valor e vão percebendo esse comportamento do consumidor que quer algo diferente. Bom, alguns exemplos aqui sobre inovações em vários pilares, tá? Um deles, por exemplo, é os processos, né? Hoje, você não consome só, por exemplo, produtos fitness em termos de conhecimento, indo numa loja comprando um produto. Você estuda, você quer ver uma receita, você quer ver a aplicação dele, você quer ver pessoas que tiveram resultado com ele. Então, a forma como a gente recebe o produto e como a gente busca a informação mudou. Então, um dos exemplos é essa forma agora da gente fazer treinos, da gente agendar, por exemplo, com o personal, da gente conseguir também consumir produtos. Então, hoje, muita coisa acontece de forma diferente. Agora, Wilson, eu preciso ter um aplicativo igual essa foto de processo? Eu preciso ter um e-commerce? Eu preciso ter um site? Muitas vezes você não vai precisar disso. Quem estabelece se isso é necessário ou não é o seu cliente. O seu cliente é um cliente que consome produtos e serviços por esses meios, por esses canais, você precisa correr logo para poder ajustar isso e centrar a solução para este cliente. Se o teu cliente é um cliente que odeia a internet, que não sabe se conectar, que o negócio dele é tete a tete, talvez não seja esse canal. O melhor canal talvez seja o porta a porta. Então, não estabeleçam regras. Inovar é fazer algo novo, diferente, que cria valor para o teu cliente, que o cliente perceba isso e você possa ter retorno para o seu negócio, para a sua ideia, para o seu projeto. Então, ali é um exemplo de inovações que vieram com o tempo, que hoje a gente consome, por exemplo, vários treinamentos do mundo fit, de academias, por esse canal. Treinos de futebol, por exemplo, muita coisa, às vezes eu gosto de futebol, eu consumo através de aplicativos, sigo famosos em aplicativos específicos para isso, tem comunidades que a gente conversa sobre isso. Então, é uma forma que quem propôs essa solução propôs uma solução que gerou valor para mim e eu acabo pagando para poder estar dentro dessa plataforma. Espero que vocês estejam percebendo um pouco o quanto isso é importante. Produtos, por exemplo, é muito mais palpável. Você vai num local, você vai, por exemplo, num campo de futebol, você olha a bola é diferente, você vai numa academia, você olha os pesos, aí a forma, o formato, a tecnologia aplicada, ela vai evoluindo e você vai percebendo isso e vai estar disposto a pagar por algo que realmente faça diferença para você. Então, é um exemplo, por exemplo, de inovações em produtos. A outra é inovação na comunicação. A gente tem uma parceria com o TikTok e a gente levou o TikTok para a Feira do Empreendedor. Aliás, faço convite, tá? Para quem nunca foi, a gente faz a maior feira de empreendedores do mundo, acontece sempre em outubro, e ela vai acontecer esse ano lá no EMB, no Imigrantes. Então, no Expo Imigrantes, desculpa. E é muito legal. E a gente levou o TikTok. E a gente levou o TikTok, e o TikTok serve para todo tipo de negócio, todo tipo de serviço, não. Mas existe uma força muito grande das pessoas na adesão desse canal de comunicação. Teu cliente está lá, ele gosta de consumir o produto por lá, ele gosta de pelo menos entender o que você faz, ou se conectar a você por lá, então tá aí um canal que você pode testar e aproveitar, principalmente que o algoritmo dele funciona de uma forma diferente e entrega o conteúdo de uma forma diferente. Então, acho que vale a pena vocês entenderem que a inovação pode ser simplesmente num canal que você abriu novo para se conectar com as pessoas, igual, por exemplo, o TikTok. E tem gente que vai focar mais na modelagem de negócio. Então, eu tenho uma academia focada, por exemplo, em treinos funcionais para adultos, e aí alguém chega e cria uma academia focada só em treinos infantis.
muda o desenho, muda os equipamentos, muda a identidade visual, traz experiências para a criança que são muito diferentes de uma academia para adulto. É o mesmo negócio, né? É uma academia. Trabalha na saúde e bem-estar, trabalha. Mas quem é o usuário da academia a criança. Então, eu preciso ter esses espaços lúdicos para poder criar esse envolvimento e fazer as crianças cuidarem da sua saúde, mas cuidar de uma forma diferente. O que eu vejo hoje é o comum. O comum é cria alguns treinos, não estou falando que é errado, mas é o comum. O comum, a gente cria alguns treinos, traz essa criança, e as crianças estão no mesmo ambiente, com a mesma decoração, com os mesmos equipamentos, que é para o adulto. E ela é criança, e a gente precisa, às vezes, pensar como criança, se conectar como criança para poder criar essa solução que vai ser uau, que vai ser transformadora e a pessoa pague por isso. Na verdade, os pais pagam para essa criança usufruir desse serviço, tá bom? Bom, vamos lá. O Marco, tudo bem, Marco? Boa tarde. Na era de uma das principais inovações da atualidade, o ChatGPT, como a inteligência artificial, pode auxiliar quem deseja iniciar um novo negócio. Você tem recebido consultas a esse respeito? O Marco, na verdade, eu tenho utilizado muita ferramenta também para orientar os nossos empreendedores. Então, por exemplo, quais são as principais tendências do mercado fitness ou do mercado esportivo? Quais são as maiores empresas, os maiores sistemas que a gente pode encontrar para ajudar na gestão desse tipo de negócio? Quando você usa uma inteligência artificial, a ChatGPT, mas já tem outras, você melhora o seu processo da agilidade, você aumenta a sua produtividade, você consegue trazer informação muito mais rápida para você tomar a decisão, para você começar a montar o esqueleto do seu negócio. Então, por exemplo, esse dia eu estava fazendo uma palestra para o mercado automotivo, e uma das coisas desse mercado automotivo era como criar um calendário de postagens em redes sociais. E aí você coloca no chat GPT, ele traz vários temas sobre isso. É um exemplo, tá? Você usa ela para poder ajudar você a ter velocidade, por exemplo, em ideias para poder fazer postagens e criar ali uma recorrência no marketing digital do seu negócio. E a gente fez isso e ela trouxe um calendário de temas do mundo automotivo, principalmente de retíficos de motores, que é o que eu estava atendendo, para eles criarem essas postagens. Aí depois ele vai usar outras ferramentas, o Canva, o Midjourney, para poder produzir as imagens e fazer essa comunicação. Mas isso é um dos exemplos. A única coisa que eu, que eu deixo aqui em evidência é a inteligência de dados, ela traz muito conteúdo importante. Você precisa fazer a curadoria de onde vem isso, se aquilo realmente é uma verdade ou não, porque tem muita coisa que pode ser suspeita, então faça um processo investigativo, mas não esqueça que quem vai fazer o negócio acontecer são as pessoas. São as pessoas que vão colocar isso de pé. E aí a coisa começa a acontecer. Tá? Então, por mais que você use uma ferramenta para te ajudar com tempo, com automação, ela está sendo feita para atender a necessidade de alguém. E esse alguém geralmente são pessoas. Tá bom? Gente, não deixem de usar as ferramentas de inteligência artificial. São incríveis, assim, tem dado uma reviravolta no mercado. Obrigado, Marco. E aí eu quero deixar aqui, o pessoal que vai chegar mais tarde, depois vai ver essa live também com a gente, quais são as inovações que você observa por aí. Então, para a gente começar a viver inovação, a gente precisa também startar essa visão de olhar para o lado e ver como tem mudado as coisas no meu bairro. Olha que legal, o cara fez algo diferente, fez um produto diferente, tem um prato diferente. Então, depois deixem aí para mim no chat como que está a inovação ao seu redor. O que você tem visto? A própria chat GPT aqui que o Marco falou é uma inovação. Ela vem sendo trabalhada há muito tempo, mas é uma inovação que agora explodiu. Mas o que tem acontecido aí ao seu redor que você percebe? Às vezes no elevador, tá? Isso já é perceptível. Pode ser, por exemplo, se eu apertei o botão do elevador errado, e aí eu fiquei desesperado, porque eu ia ter que descer e subir de novo. Aí o cara falou, não, aperta ele e segura 3 segundos que
que ele vai anular para onde você vai, você escolhe outro botão. Gente, é uma funcionalidade que para mim gerou uma inovação enorme. Depois de um tempo, eu fiz isso com alguém que entrou no elevador. E a pessoa falou, nossa, todo dia aprendo uma coisa. E aquilo também gerou valor. Então, para quem fez o sistema de a gente escolher ali os andares, da onde a gente quer navegar no elevador, e trouxe essa funcionalidade, isso também é uma inovação. Tá? Então, a inovação está pura, está perto de vocês, a gente precisa se antenar para poder vivenciar isso. Não criar essa distância. Esse sistema é esquisito, esse sistema não faz parte da minha vida, o meu negócio é ser um personal. Nossa, ser personal dá para você inovar na comunicação, no modelo de negócio, nos treinos, em várias coisas. Tá? Então, só um exemplo. Deixa no chat para mim onde vocês têm observado inovações, que tipo de inovações, depois eu vou dar uma olhadinha. E aí, eu vou começar a usar um instrumento aqui que vai apoiar a gente a identificar problemas em cima desse problema. Sendo um problema muito simples ou complexo, a gente pode aplicar essa mesma abordagem para criar soluções de impacto, tá bom? O Kinko BR. Boa tarde, Kinko. Estamos vendo muitas pessoas usando sites de inteligência artificial para criar artes no TikTok. É isso. Se você tem a possibilidade de experimentar uma tecnologia que te ajuda a ser muito mais produtivo, por que não usar? É ego, às vezes, a gente fala, não, eu quero fazer do jeito que eu fazia há 20 anos. Não estou falando para você mudar tudo, mas às vezes o mundo mudou, a velocidade como as coisas estão acontecendo mudaram e a gente está tentando competir no mercado dessa forma e às vezes não vai dar. Então, se atentem a isso, experimentem coisas, deixe esse mundo chegar até vocês que vocês vão se encantar para isso. A Patrícia, descobri recentemente que consigo conectar uma rede Wi-Fi sem saber a senha, apenas com QR Code. Olha que legal. Pô, às vezes tem que entrar num senha, pede senha para cá, pede senha para lá. Muito legal, Patrícia. E QR Code é algo muito simples hoje, a tecnologia trouxe isso para a gente criar esses QR Code de uma forma muito fácil. Muito legal, obrigado pelos exemplos. Bom, gente, andando aqui para o lado agora de como eu vou usar instrumentos para identificar problemas e criar soluções, a gente começa a entrar no mundo do design, principalmente do design thinking. E design thinking significa pensar como um design. Design quer dizer desenho, né? Rascunho, a gente trabalhar ali desenhando algumas coisas. E pensar como um design geralmente ele centra as suas soluções no ser humano. É igual garrafas de café. Pega a evolução das garrafas de café. Quanta inovação foi tendo e ela foi centrada no ser humano. Aí você esquentava café esfriava. Aí depois criaram o bule, porque você ia despejar da caneca, esparramava tudo. Principalmente lá em Minas, eu sou mineiro, nossa, quantas vezes eu esparramei café lá em casa, minha mãe ficava brava comigo. Mas depois veio o bule, muito mais fácil, mas o bule não mantinha um café quente. Aí você ia para a garrafa térmica não tinha bico, aí você ia servir o café, escorria tudo no corpo da garrafa. O design, ele olha para isso e não é o cara que cria o produto, mas é o cara que olha para a funcionalidade daquilo e para o uso que as pessoas estão dando para aquilo. E aí, em cima disso, ele cria uma solução. Tá bom? Então, é importante a gente começar a estudar mais sobre design thinking, que é uma abordagem que vai ajudar a gente a melhorar as soluções para os nossos clientes. E aqui, quando a gente está tentando sair de um buraco, tentando fazer nosso negócio sobreviver, ou a gente está tentando mudar de vida, é bem esse desenho, essa linha embaraçada, que a gente não sabe o que vai fazer, para onde vai. É um mercado, é um mundo de incertezas, de muitas ideias. A gente até pensa coisas absurdas, assim, fora da caixa mesmo, mas não consegue tirar isso do papel e fazer as coisas acontecerem. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que o Design Thinking vai ajudar a gente a criar empatia pelo problema, vai ajudar a gente a mergulhar e entender sobre esse problema que eu quero resolver, vai nos forçar a escolher um ponto focal, um problema, talvez um problema de maior importância que você queira resolver, vai solicitar para a gente a prototipar, a criar moldes, rascunhos para você mostrar para as pessoas, para que as pessoas possam usar aquilo, e depois a gente começa a escalar e vai aplicando inovação sempre para poder gerar valor percebido e isso cair no gosto do mercado.
Então, esse é um dos processos que a gente começa a trazer para vocês entenderem como usar o Design Thinking para propor ideias inovadoras ou repensar o negócio de vocês. Ou, nesse caso, igual a Patrícia trouxe aí, a forma de como conectar num simples Wi-Fi, que às vezes fazendo isso, já cria um valor percebido para o cliente. E aí, vou deixar uma referência aqui, que é o livro do Tim Brown. Tim Brown, ele é um CEO da Ideal, que é talvez uma das maiores agências de design do mundo. E ele tem esse livro, é um livro mais conceitual, tá? Mas é importante para que a gente possa tomar decisões corretas. Quando você não sabe o conceito base, a gente toma decisões muito equivocadas. Então, deixa aqui uma referência importante. Eu tenho esse livro, queria muito poder ter 2, 3 para poder sortear para vocês, mas não tenho. Então, estudem, tá? Tem esse livro, ele é acessível, dá para vocês começarem a emergir nesse mundo. E aí, em termos de conceito, quero trazer 3 coisas importantes. Quando vocês pensarem em ideias de negócio, avaliando os tipos de inovação, o impacto dessa inovação, o impacto que você quer criar com essa inovação, não deixe de olhar para esses 3 pilares do design, e da inovação também, que é o que eu vou criar precisa ser desejáveis pelas pessoas. As pessoas precisam querer aquilo, estão pedindo por aquilo. Precisa ser prático, ou seja, precisa conseguir fazer as pessoas usarem essa solução, esse produto, esse serviço. E precisa ter viabilidade econômica, financeira e tecnológica para eu criar essa inovação. Então, você vai perceber que a intersecção aí desses 3 conjuntos, lembrando lá na nossa escola, é onde você vai achar quais são as ideias de maior impacto, de maior valor. Então, se pergunta, quando você quer montar um tipo de treino diferente, esse treino é um treino que as pessoas desejam experimentar? Eles querem, eles estão pedindo, eles estão sentindo falta? Legal. É prático, eu consigo executar ele no tempo proposto, ele traz resultados efetivos, as pessoas terão muita dificuldade para implementar isso, e ele tem viabilidade econômica e financeira, porque às vezes a gente faz algo que é maravilhoso para o cliente, tem praticabilidade para ele, mas não vai trazer retorno financeiro, né, nem econômico, né, no sentido de reconhecimento, de valor de marca, de nada. E aí a gente foca nisso, ajuda o outro lado, mas ninguém te ajuda, o teu negócio acaba morrendo no meio do caminho. Ou a tua ideia, ou o teu projeto. Tá? Então toma cuidado com isso. Então é isso, tá? Design, só de conceito, essa abordagem centrada no ser humano para a gente focar em algo que seja inovador. E aí a gente utiliza de vários recursos para isso, de pessoas, de tecnologia, de alguns vários instrumentos para isso. Tá? O que eu quero deixar aqui para vocês como uma provocação? Vão estudar as etapas do Design Thinking, vão vivenciar isso. Imagina o seguinte, quando você quer resolver problema de obesidade que está acontecendo em uma comunidade aqui de São Paulo, vou dar um exemplo para Paraisópolis, a gente tem um projeto lá, você percebe que lá tem muito obeso, por exemplo, pessoas que não estão cuidando da saúde e do bem-estar. Primeira coisa que você precisa ter é a empatia. E a empatia é esse papel da gente ir lá e ver e vivenciar um pouco o que o outro está vivendo, como as suas dificuldades, o porquê não cuidar de si, por que está sofrendo a obesidade, antes de você propor em soluções, aplicativos, plataformas, shakes, qualquer coisa. Vá primeiro a entender a realidade do local e das pessoas que você quer atender. E só tem um jeito de fazer isso. Vou dar uma bronca, saia de trás da cadeira. Saia de trás da cadeira, saia de trás do prédio. Saia de dentro do prédio. A gente precisa ir lá e conhecer a realidade das pessoas, que não a gente vai criar inferências. E essas inferências, por mais que sejam com a maior intenção possível, às vezes não gera impacto. Tá? Eu falo isso porque eu vivo na pele isso lá nesses projetos que a gente atende. Às vezes a gente chega com um produto do Sebrae que foi feito com muito carinho, mas aquele produto não é para ser aplicado daquele jeito e não é naquele momento. E a gente tem que voltar para trás e reconstruir as coisas centradas com o que eles pedem. Então, é algo que a gente só faz vivendo e saindo de dentro do prédio para ir viver isso com o cliente. Depois disso, gente,
que você entendeu que tem vários problemas, comece a focar em um problema para que você possa pensar uma solução eficaz e válida para esse problema. Depois que você definiu o problema, aí começa o que a gente chama de brainstorming. Aí você pode chamar várias pessoas para te ajudar com ideias que podem servir de soluções. Especialistas, eu colocaria designers, até falando aqui com a Carol gosta muito do assunto também, vale a pena, traz um designer, traz um antropólogo, traz alguém, traz o cliente, traz um fornecedor, traz pessoas diversas nessa mesa para que vocês possam ter ótimas ideias. Porque senão a gente se apega à ideia, a gente acha que a nossa ideia é a melhor ideia do mundo. E aí eu morro com aquela ideia e nunca faço ela acontecer. A outra coisa é, eu pensei numa solução, está na hora de dar vida para ela, mesmo que seja de uma forma muito simples. Por exemplo, se eu identifico que no meu bairro precisa de um brigadeiro diferente, eu crio esse brigadeiro, faço o protótipo desse brigadeiro, e aí eu dou para as pessoas experimentarem para ver se realmente está atendendo aquela necessidade dela. Ao invés de eu começar a comprar vários equipamentos, comprar milhares de produtos, insumos, fazer milhões de brigadeiro, eu faço poucos, faço esse protótipo, dou para o cliente, ele me dá o feedback, eu aprendo com a percepção dele, e aí eu vou aprimorando até que chega naquele produto mínimo viável que a gente fala, que é o produto que já vai para o mercado, que as pessoas vão pagar o preço que eu vou colocar por aquilo, e aí, em cima daquilo, depois eu vou fazer inovações incrementais, eu vou melhorar isso. Então, esse processo de prototipar e validar faz você depois voltar ali atrás e talvez ter que gerar uma nova ideia, ou criar um novo protótipo, ou validar de novo. A partir da validação, você consegue começar a ter resultados com a sua ideia e com o seu negócio. E aí, como abordagem, o que acontece por trás do design thinking, por trás dessas etapas aqui, ó. Vocês estão vendo que tem ali por trás do diagrama um duplo diamante. Esse duplo diamante quer dizer o seguinte: antes de você se apegar a um problema, não é melhor você se abrir para observar se existem outras coisas que você não percebeu, ouvindo o cliente, indo até o local? Então, abre a sua cabeça para descobrir quais são os problemas que existem naquele local ou daquele cliente e qual é a intensidade desse problema. Se é muito grave, se é pouco grave, porque as pessoas tendem a pagar mais por uma solução que resolve uma dor muito mais aguda do que uma dor branda. Se você tem uma dor de cabeça muito leve, você procura resolver essa dor de cabeça de uma forma muito mais aleatória. Por exemplo, você pode tomar um chá, você pode dormir, você pode tomar um banho, você pode tomar leite, você pode tomar várias coisas antes de decidir comprar um remédio. Porque a dor de cabeça é branda, o problema não é tão grave. Quando o problema é muito grave, a dor é intensa, você vai lá e já compra aquele remédio que você sabe que resolve na hora. A gente também faz isso com soluções. Quando as pessoas têm um produto, uma solução que realmente resolve uma necessidade minha muito importante, eu vou lá e pago o preço, pago o valor por aquilo, tá bom? Feito isso, abrir quais são as possibilidades de desafios que eu preciso agora começar a cuidar, eu começo a escolher, começo a ter foco, porque não dá para fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada. E aí você começa a escolher qual é o desafio mais importante, o problema mais grave que você quer resolver. Fez isso, a mesma coisa com as ideias. Agora vamos pensar várias ideias, não uma ideia, várias ideias para aquele problema. Fez isso, vamos começar a escolher quais ideias têm mais importância que a gente pode colocar para rolar. Tá? Então, isso é muito importante. A Patrícia colocou aqui, ó, trabalho com eventos. Sempre que um cliente nos pede alguma coisa, pensamos, alguém faz? Não podemos ter medo. Aprendo isso todos os dias com o meu pai, que é meu chefe no alto dos seus 84 anos. Que legal, hein? Manda um abraço pro seu pai. E eu acho que é muito isso. Tem duas coisas que eu gosto de perguntar bastante, Patrícia. É se, será que alguém conhece alguém que pode me ajudar? Porque às vezes eu não tenho aquela solução e nem preciso ter a solução de tudo. Ou por que não? Por que não? Por que ninguém fez? Por que não fazer? Por que não testar? Eu acho que isso tem me ajudado bastante, tá? Até na minha vida pessoal, quando eu
começo a pensar os meus projetos, os meus sonhos. Olha, alguns exemplos que eu quero trazer aqui para esse finalzinho da nossa conversa. É uma conversa muito rápida, muito breve, não é uma capacitação, não é um curso de inovação, nem de design, procurem por isso, mas eu quero trazer aqui só alguns exemplos, a gente fechando esse bate-papo nosso, e espero que tenha gerado valor para vocês. Um dos exemplos que a gente tem de inovação e design é a evolução dos treinos, né? As pessoas foram colocando na mesa que queriam algo diferente, que não gostavam de academia, que não queriam um treino convencional, e aí os próprios educadores foram desenhando isso de uma forma diferente, foram criando vivências dentro dos treinos que geraram valor e você começava a se destacar no seu bairro, na sua cidade, às vezes com uma rede de negócios que fazem isso. Tem metodologias que explodiram para o mundo todo, que as pessoas pesquisaram e trouxeram isso como um diferencial e tem muita gente usando. Então, às vezes a inovação está aí, ó. É só ouvir o cliente e você começar a mudar um pouquinho aquela ideia que você se agarrou com tanta veemência, que no passado poderia ter sido ótima, inovadora, mas que hoje também não é. Mas um exemplo de inovação e evolução de treinos é a utilização, é onde se aplicou muito design e o próprio conceito de melhoria. Um exemplo que eu quero deixar para vocês que é incrível, depois vocês puderem colocar no YouTube, que é a história do GRAAC com o Cartoon Network. A GRAAC apoia crianças que têm câncer, e aí o próprio tratamento de câncer, a própria notícia, ela é muito pesada e é difícil, né? E uma das formas que eles começaram a pensar por que a gente não cria uma experiência durante esse tratamento, uma vivência que possa melhorar a vida dessas pessoas e possa dar esperança e possa trazer alguma alegria. E as crianças adoram brinquedos, adoram desenhos. Então eles se uniram com a Cartoon e aí os personagens que gravam as vozes no Brasil desses desenhos, eles ligavam para as crianças para conversar com as crianças. Então, cada uma delas conversava com o seu super-herói que mais gosta. E só isso, gente, só essa inovação centrada no ser humano, que às vezes ela não está perceptível, ou seja, ela não está comunicando que ela quer aquilo, mas se você parar para pensar, você pode criar algo que seja incrível, só isso fez uma diferença enorme. Pois olhem esse vídeo, eu acho que vale muito a pena. Vocês vão se emocionar com isso. Então, essa inovação na comunicação, na experiência das crianças, é um exemplo de inovação em design. Olha esse focado em produto. Então, a gente, historicamente, vê sempre as pessoas indo buscar água, percorrendo distâncias gigantes, não só na África, mas aqui no Brasil também. E aí eles criaram esse modelo de produto, de carrinho, onde você pode buscar água e não precisa mais carregar aquela lata nas costas durante diversos quilômetros. É uma inovação no transporte, né, da água para as famílias lá na África. E esse também que eu jogo muito legal, que é a máquina de tomografia. Eu não sei se vocês lembram, mas a máquina de tomografia para adultos ela é cinza, imponente, e a gente toda vez que vai lá fazer uma tomografia, porque não necessariamente, pode estar acontecendo alguma coisa grave. Isso assusta. E aí, essa máquina, ela é um grande feito da humanidade em termos de tecnologia para ajudar a gente a reconhecer doenças graves ou prever doenças graves. E aí eles pegaram essa máquina, um hospital comprou essa máquina e as crianças não faziam exame, porque elas tinham medo de entrar naquilo. E aí eles começaram a pensar como eles poderiam resolver isso. Desfazer da máquina não dava, o investimento era muito alto. E também não dava para forçar a criança e criar um trauma na criança. E aí vieram com a ideia de criar um mundo lúdico para que a criança pudesse fazer o exame, e isso converteu em 100% das solicitações de tomografia em pedidos realizados. Então, isso foi incrível e ajudou muitas pessoas a evitarem doenças muito graves, tá? Um exemplo. Outro exemplo de inovação e design são aqueles que são focados em equipamentos, né? Que a gente muitas vezes vivenciou isso nos lugares que a gente vai. Esse é um exemplo de um equipamento lá na Mormai, na academia deles, que simula um half de skate, uma prancha de surf, e na verdade, apesar do design do equipamento,
e da tecnologia, ele tem mais de 1.000 funcionalidades. Então, não é só o desenho, não é só ser inovador na aparência, mas sim na funcionalidade e como ele pode, de fato, impactar a saúde do meu cliente. Então, isso é um dos exemplos quando a gente está focado mais em equipamentos, em produtos. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, nesse bate-papo. Quero deixar aqui uma breve provocação. Às vezes inovar, às vezes fazer algo diferente, às vezes mudar a nossa carreira, às vezes a gente praticar aquele sonho nosso que está guardado há muito tempo, só precisa de um movimento. E o que eu gostaria de pedir para vocês é repensem as soluções, repensem os negócios, repensem as dores de quem vocês estão querendo resolver. Se abrem para aprender com as pessoas que querem te ajudar. Vocês não precisam ser heróis em ter a grande ideia nascida só de você, pode ser de uma conversa com várias pessoas. E pratiquem. Inovar é praticar, é testar, é errar, é levantar, é aprender que aquela forma não é a forma que mais impacta o seu cliente, por mais que você é apaixonado por aquela forma. Se vocês mudarem um pouco a forma de pensar e de viver a inovação, o design, na verdade, as soluções centradas no ser humano, vocês vão criar projetos, vão criar negócios, vão criar atividades com a família de vocês que realmente possam fazer a diferença. Tá bom? É isso. Queria agradecer muito à Federação Paulista de Esportes e Fitness, parabenizar pelo esse evento de empreendedorismo e inovação. Eu gosto muito de fazer esse tema chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, agradeço de coração pelo convite. Contem com o Sebrae. O Sebrae é uma empresa focada para quem sonha empreender, para quem tem o seu negócio, mas é focada para quem tem um pequeno negócio. As grandes empresas já conseguem andar sozinhas. Então, espero que a gente possa juntos trabalhar e o impacto e melhorando a vida de vocês. Tá bom? Agradeço muito. Obrigado e até mais. Depois eu mando aqui também as minhas redes sociais, tá bom? No chat. E vou rever um pouco o chat para a gente conversar. Um forte abraço, gente. Até mais.